Olá a todos e todas, nós vamos conversar agora sobre a nova formação geral recém-aprovada pelo Conselho Universitário da Universidade Federal do Sul da Bahia. A gente conversa com Lia Valente, Radharani Arruda, representantes dos estudantes do DCE e também no Conselho Universitário, e também com Janaína Lozada, pró-reitora de Gestão Acadêmica da Universidade Federal do Sul da Bahia. Olá, Janaína, olá, Lia, olá, Radharani. Então, quais são as principais diferenças, quais são as principais mudanças na formação geral a partir do que foi aprovado recentemente pelo Conselho? Beleza. Bom, vamos lá. Acho que as principais mudanças que essa nova formação geral apresenta é a possibilidade do estudante fazer uma formação geral mais concisa, né? Porque antes nós tínhamos 900 horas de formação geral e agora nós temos 420 horas, então a gente reduziu mais da metade da formação geral. É importante marcar que esse processo todo ele se tornou importante para a Universidade Federal do Sul da Bahia, porque a nossa formação geral anteriormente, e a que os alunos da última turma ainda fizeram, ocupava um ano do processo de formação dos estudantes. Então, o primeiro ano da entrada deles na universidade era inteiro ocupado com isso. Ela vai ser uma formação geral que vai ter mais envolvimento do estudante com áreas que vão ser específicas para sua área, vão ajudar o estudante a permanecer no curso. A formação geral anteriormente contava com 900 horas, hoje nós aprovamos a formação geral com 420 horas. Qual que é a grande vantagem disso? Isso vai fazer com que o aluno, em que pese que tenha um momento de transição, também chegue no seu curso um pouco mais proximamente, ou seja, ele não vai levar um ano para chegar no seu curso específico, no curso que ele escolheu. Depois de um quadrimestre, ele já começa a fazer os componentes curriculares específicos do seu curso. Então, o processo de formação geral, ou o momento da formação geral, tanto a anterior quanto a nova formação geral, ela tem essa perspectiva de ser um momento de transição no processo formativo desse aluno que sai do ensino médio público e vem para o ensino superior igualmente público, e com várias questões colocadas. E agora essa formação geral nova tem essa possibilidade de ter mais foco nas dificuldades que o aluno traz no ensino médio. E eu acredito que ela vai ser muito melhor, muito mais vantajosa, até porque com mais tempo disponível na carga horária do curso para poder transitar entre as outras áreas do saber e, de fato, colocar a tal da interdisciplinaridade em prática, o estudante ele vai conseguir, primeiro, ter mais autonomia e, segundo, conseguir pegar componentes daqueles nas áreas que ele tem mais dificuldade. E afirmo também que essa diminuição de obrigatoriedade das 900 horas para as 420, ela permite com que o estudante tenha, de fato, mais autonomia durante a sua formação geral e que ela possa trilhar entre as outras áreas do conhecimento para descobrir, de fato, qual a trajetória que ela quer ter dentro da universidade, garantindo a autonomia dela. A formação geral hoje está dividida em eixos, então a principal mudança é a redução da carga horária, mas também a organização dessa formação geral em alguns eixos. Eixo de artes e humanidades, eixo de ciências, eixo de matemática e computação, eixo de produções textuais e acadêmicas e eixo de línguas estrangeiras. No primeiro quadrimestre que o estudante entra na universidade, ele vai fazer um componente obrigatório de cada um desses eixos, né? Para que a sua formação e o seu olhar seja, ao mesmo tempo, múltiplo, mas também lhe dê instrumentos para que ele possa navegar mesmo no seu curso com a menor dificuldade possível. Eu acredito que, nós tínhamos 8 princípios norteadores da formação geral descritos antes do nosso plano orientador, e eu tendo a afirmar que a gente não tinha eles previstos na nossa formação geral antiga, embora eles estivessem no plano orientador desde quando essa formação geral foi criada. Eu acredito que agora sim a gente começa a ter mais aproximação com aquilo que era o plano inicial, porque agora a gente de fato faz uma ponte com o ensino médio, de fato começa a preparar o estudante para uma vida acadêmica que vai ser mais produtiva, porque ele já vai ter tido oportunidade de contato e tirar algumas dúvidas já na formação geral. E eu acredito que isso amplia a possibilidade do aluno ter um currículo mais interdisciplinar. Então, a gente está ajudando a territorializar a universidade no sentido de que os estudantes que têm dificuldades no ensino médio terão uma oportunidade de fato, corrigi-las ainda na formação geral.
apesar de ter a intenção de fazer com que o aluno ele passasse por esse um ano numa transição do ensino médio para o ensino superior, a formação geral não instrumentalizava o aluno para esse ensino superior. Então, a nova formação geral, ela tem essa possibilidade de dar tanto mais autonomia ao estudante, quanto ser instrumentalizadora para preparar ele para o ensino superior. Uma coisa que eu acho que é importante notar, que tem as vantagens da formação geral para o estudante, né? Mas também tem as vantagens da formação geral para a universidade. Então, é um grande avanço para a universidade no sentido de que os cursos vão ter maior flexibilidade na oferta. Então, hoje, a formação geral ela é ofertada assim, um componente curricular para a universidade toda, o mesmo componente curricular, independente da formação do professor que atua naquele componente, independente da disponibilidade que eu tenho de docentes, né? Com a mudança que nós fizemos, para o estudante, a formação geral vai ser, em cada campus, aquele grupo de componentes curriculares que ele vai fazer. Mas a oferta desses componentes curriculares vai ser feita pelas unidades acadêmicas, todas. Então, isso vai fazer com que haja uma otimização na oferta, né? E, portanto, uma organicidade maior na disponibilidade de professores segundo as suas áreas de formação. Então, a gente ganha que os professores que vão atuar com produção textual, por exemplo, são especialistas naquela área, né? E isso melhora e qualifica a formação que os nossos estudantes têm. Essa formação geral que nós estamos propondo agora, ela mantém a característica de uma formação interdisciplinar, de uma formação geral que permita um olhar amplo para os estudantes. Então, ao mesmo tempo que é interdisciplinar, nesse momento ele vai entrar em contato com todas as áreas do conhecimento, e também tem uma grande vantagem que nesse momento as turmas são mistas, e os estudantes nesse momento entram em contato com estudantes de outros cursos. Como ficam os estudantes que já estão matriculados, que estão na UFSB hoje? Os estudantes que já estão matriculados, eles seguem os seus processos de finalização da formação geral, tal qual ela estava colocada, e os estudantes que entrem na universidade nesse quadrimestre, enquanto a formação geral, a nova, está sendo implantada, terão, e isso a gente tem um artigo na resolução, terão proteção no sentido que eles farão essa nova carga horária de 420 horas, e os componentes curriculares que eles forem realizar serão convalidados para que essa nova formação geral, para que eles não tenham nenhum tipo de perda. Queria que vocês falassem um pouco sobre o processo de aprovação dessas mudanças, desde quando ela vem acontecendo. Parece que foi um processo bastante longo. Então, esse processo, na verdade, ele tem mais de um ano, né? A gente começou a fazer essa discussão da formação geral no interior da agenda e das necessidades de reestruturação das unidades acadêmicas dentro da universidade. O movimento estudantil se posicionou a partir do Congresso Discente, que foi feito no passado. Foi feito nos 3 campi, e depois a gente teve a plenária final aqui em Porto Seguro. Esse congresso assegurou não somente uma decisão coletiva sobre a formação geral, mas sobre outros pontos diversos que surgiram, inclusive a respeito da permanência dos bacharelados interdisciplinares, da importância da defesa das licenciaturas interdisciplinares, enfim. E a formação geral, como ela foi aprovada, ela veio do Congresso. Essa proposta de formação geral veio daquele formato do Congresso. O Congresso que escolheu aqueles títulos de eixo, o Congresso que escolheu o quantitativo de horas e como a gente deveria dedicar essas horas. Então, esse processo, ele inicia com a discussão da comunidade universitária no ano passado, em 2019, e fizemos um longo estudo sobre outras formações gerais ou ciclos básicos de outras universidades, para que pudéssemos chegar a esse desenho. Então, a partir do Congresso Discente, a gente conseguiu unir todas as demandas, mesmo que diferentes e mesmo que não concordando com todas, mas a gente conseguiu unir todos os estudantes da universidade. E eu acredito que, sim, realmente o movimento estudantil teve total protagonismo. E foi maravilhoso, assim, foi uma vitória grandiosa, assim, o movimento estudantil da UFSB tem que estar muito orgulhoso disso, porque foi uma mudança muito positiva, assim, para todos nós e para quem ainda vai entrar daqui para frente. É uma vitória muito grande do movimento estudantil. É aquela coisa de a gente ver que aquilo que a gente
luta e a gente batalha dentro da universidade, as nossas pautas, elas estão sendo, sim, levadas em consideração. Foi uma experiência muito boa. Todas as congregações de unidades acadêmicas participaram e contribuíram nesse processo, os segmentos da universidade, técnicos, estudantes e docentes participaram e se posicionaram também sobre esse processo. Então, foi um processo muito lento, muito longo, mas de muita riqueza, que a universidade viveu e que me parece que consolida alguns aspectos relativos à participação democrática na produção de documentos como resoluções que nós temos feito dentro da Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica. Ok, muito obrigado então, Janaína Lozada, Lia Valente, Radharani Arruda. Obrigada, Quilino, é uma satisfação participar aqui desse momento e dessa entrevista, desse debate com vocês aqui. Espero que todos fiquem bem em casa. Eu só quero agradecer a oportunidade de falar disso, de comunicar com os colegas uma decisão que foi muito importante e tem um valor imenso para o movimento estudantil. Parabenizar o trabalho da SES também, né, por estar ajudando a, enfim, popularizar informações que às vezes passam e ficam só ali no âmbito do consumo. Então, ótimo. Adorei o trabalho de vocês também. Então é isso. Muito obrigado também a você que assistiu até aqui e até a próxima.